Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal e se você é inscrito, dá uma confirmada aí se vocês continuam inscritos, porque de vez em quando o YouTube tem desinscrito algumas pessoas. E eu vi que muitos de vocês têm Instagram e vocês não estão nos seguindo nas redes sociais. Está aqui embaixo na descrição. Vai lá, nos adicione aí para que vocês possam estar recebendo as notificações. Vocês vão saber quando é que tem vídeo novo. Apesar que é toda terça e sexta, mas se o YouTube não te informa, você sabe que o caso que nós estamos colocando. Gente, o caso de hoje é um caso que minha sogra estava nesse navio junto com meu sogro. E eles sempre falaram: Sandra, por que você não faz esse caso? Aí eu resolvi pesquisar e ouvir deles também. É o caso de George Allen Smith IV. Ele tinha 26 anos quando desapareceu dentro do navio Royal Caribbean Brilliance of the Seas, em 5 de junho de 2005, quando estava com a esposa dele em lua de mel. George era um homem considerado absolutamente incrível por todos. Sempre foi muito social, era conhecido pelo seu senso de humor. Ele herdou a loja de bebidas do seu pai em Greenwich, em Connecticut, mas no começo ele se formou em engenharia, trabalhou como engenheiro, mas depois a família acabou tendo essa loja de bebidas que ele herdou, e a família mora numa área muito nobre de Connecticut, onde existem grandes mansões, e foi lá que ele cresceu, em Greenwich, em Connecticut. Muitos milionários, muitos atores, tem casas nessa parte. Então tudo estava indo muito bem na vida dele, e ele conheceu uma jovem, belíssima, Jennifer Hagel, professora. Se apaixonaram um pelo outro e todos que o conheciam puderam ver como eles se encaixavam perfeitamente. Ela tinha uma personalidade muito parecida com a dele. Após 3 anos de namoro, eles acabaram se casando em Newport, em New Hampshire, no estado de New Hampshire, e tiveram um casamento com muitos convidados. Um casamento lindíssimo. Eles estavam felizes que fariam a lua de mel em um cruzeiro bem longo pela Europa e estavam realmente empolgados com isso. E isso seria no final de junho de 2005. Eles partiram para Barcelona, de avião, para embarcar no navio Royal Caribbean, mesma coisa que os meus sogros fizeram. Eles voaram até Barcelona e lá pegaram o navio. Desde o início da viagem, eles rapidamente fizeram amizade com outro casal, também em lua de mel, Paul e Galina. E eles foram para muitas paradas diferentes juntos, porque o navio vai parando, em determinadas cidades, naqueles 7 dias, e às vezes os dois casais juntos iam explorar a cidade, tirar fotos, visitar, comprar lembrancinhas, almoçar e tal. Tiraram muitas fotos, lugares belíssimos que eles estavam visitando, então todas as aventuras eles estavam ali mostrando. E eles também gostavam, à noite, de ficar no cassino, jogando. Então eles fizeram amizade com muitas pessoas. No dia 5 de julho, por volta da meia-noite, não havia nada de diferente. Eles tiveram um ótimo dia, então a Jennifer e o George foram para o cassino. E ao chegarem lá, a maioria dos novos amigos que fizeram estavam lá com eles também. Então o George gostava de jogar blackjack e a Jennifer estava aprendendo a jogar. Então a Jennifer e o George beberam todas, o que é muito comum em viagens de navio. Eles não eram do tipo de pessoas que frequentavam bares, segundo os amigos, mas como estavam no navio sem compromisso algum de trabalho, então bebiam bastante. Os amigos dele, que eles fizeram lá, o Paul e a Galina, disseram que notaram que o George, se ele tomasse 4 cervejas, ele estava praticamente bêbado. Então você vê por aí que ele não era uma pessoa que era acostumada a beber. Ambos simplesmente não eram desse tipo de tomar álcool regularmente. Mas naquela noite em particular, o Paul e Galina alegaram que o George estava extremamente bêbado. Tentaram convencê-lo a deixar o cassino, encerrar a noite. Eles estavam preocupados com a segurança dele. Então havia um casal lá que havia falado bastante com a Jennifer, um casal mais velho. E eles já tinham seus próprios filhos e tal, então a Jennifer, por volta das 2h30 da manhã, do dia 5 de julho, estava conversando com esse casal e o cassino já estava fechando. E esse casal disse que ela não estava bêbada. Então o casal de amigos, primeiro lá, disseram que estavam muito bêbados, mas essa mulher disse que ela estava altinha, mas não estava bêbada. Ela disse que as frases eram coerentes, que ela falava muito bem, e ela conversou com ela e disse que não via a hora de esperar o dia seguinte, porque às 7h30 daquela manhã o navio estaria no porto de Kusadasi, na Turquia. Ela não via a hora. Então elas ficaram ali batendo papo, tal. Logo de manhã, ela e o marido iriam fazer massagem. Então estava ali tudo tranquilo. Isso é o depoimento dessa mulher um pouco mais velha. E acontece que uma menina de 16 anos está passeando pelo barco de manhã, tirando fotos, e ela se depara com uma cena cheia
de sangue, que ela tirou até fotografia. Eu vi, mas não vou colocar aqui, mas bem terrível, né? Então, ela assumiu que alguém deveria ter perdido a vida naquele local. Então, ela decidiu chamar os pais dela, que depois chamaram ali o pessoal do navio, aí as autoridades entraram e tal. No quarto ao lado do quarto do casal, uma pessoa deu um telefonema de manhã sobre a reclamação de um barulho. Então, quando eles foram ao quarto do casal para verificar, ficaram do lado de fora e não acharam que tinha nada de anormal, nenhum barulho, nem nada tal. E aí saíram, mas tentaram localizar a Jennifer e o George. Um pouco depois, eles conseguiram encontrar a Jennifer. E a Jennifer, quando ela foi encontrada, depois, eu vou ter que voltar aqui no tempo depois para vocês entenderem uma coisa, mas eu preciso explicar isso antes. Ela tinha ido para um spa que tem dentro do navio, que era pré-planejado, então estava marcado com ela. Mas o George não estava lá. E ela estava lá curtindo a massagem dela. Mas acontece que as autoridades tiraram do spa e perguntaram onde está seu marido. Ela estava meio confusa porque ela disse que honestamente não se lembrava de nada da noite anterior. Ela disse que se lembrava de ter saído do cassino e depois disso tudo era apenas um borrão. E ela não lembrava de mais nada. E aí ela acordou mais cedo naquela manhã, por volta das 8 da manhã, e ela foi para a massagem. Ela assumiu que o Jorge já deveria ter acordado e já deveria ter ido lá para comer alguma coisa e ir para a massagem. Então, ela disse que não tinha motivo para acreditar que tinha acontecido nada, né? Que ele era um homem muito responsável. E que ela disse que ela não estava preocupada com ele por causa disso. O pessoal ali do barco, né, já tinha chamado ali a polícia naquela altura por causa daquele sangue e tal, porque eles estavam verificando quais são os passageiros, para saber, né, tem algum passageiro desaparecido, e naquelas alturas eles perceberam que o único passageiro que eles não conseguiam encontrar dentro do navio era o Jorge, né? Então, depois de uma breve investigação pela segurança do próprio navio, eles determinaram que era provável que o Jorge tivesse caído ao mar. E com base na quantidade de sangue que foi encontrada na varanda da cabine do casal, eu não entendo como eles acharam que ele caiu no mar. Se você caiu no mar, você caiu no mar. Por que tem aquele sangue todo lá? É porque alguém o machucou. Ou ele se machucou antes. Mas continuando. A Jennifer, ao saber que seu marido caiu no mar, na lua de mel, ela telefonou para o pai freneticamente, né, tentando falar com ele, né? E também tentando falar com os pais do Jorge. Nesse momento, ela estava sozinha. Ela não tinha ninguém que ela conhecia, além daquelas pessoas que ela tinha feito amizade no navio. O Jorge sofria de depressão, mas ele não havia tirado a vida dele. Ele estava tomando remédios e havia a questão se ele acidentalmente caiu do navio ou se tinha acontecido algo mais com ele. O navio notificou a polícia turca, que era onde eles iriam fazer a primeira parada, né? E eles também notificaram o consulado dos Estados Unidos para que todas as autoridades possíveis ficassem contactadas a respeito do que havia ocorrido, né? A polícia turca interrogou especialmente aqueles que estiveram na noite anterior com eles, e isso incluiu um jovem americano chamado Josh, e também incluía 3 russos naturalizados americanos, que eu vou me referir a eles como os russos. Zach e Greg Rosenberg eram primos, e Rudy Kaufman, que eram amigos do Josh. Todos foram levados para o salão do navio, mas as declarações e as reações começaram a ser conflitantes. Os 4 jovens disseram que quando estavam no cassino, George e a Jennifer estavam lá, e que, de acordo com ele, às 2h30 da manhã, o cassino estava fechando. Então, o George e os 4 decidiram pegar o elevador e ir para a boate, que ficou aberta por mais 1 hora, até às 3 da manhã. E o Josh disse que notou algo estranho. Ele afirmou que viu o gerente do cassino do navio, Lloyd, caminhar até a Jennifer e ele colocou o braço em volta dela. E às 3h30 da manhã, nada se teria, o George e a Jennifer entraram em uma grande discussão. Ele disse que não sabia exatamente o que eles estavam discutindo, mas falaram que a Jennifer ficou terrivelmente irritada e acabou chutando o George na virilha, o marido. Então ela se virou e saiu. Afirmações do Josh e dos russos, né? E todos disseram que viram a Jennifer sair da danceteria com o Lloyd. Mantenho essa informação. Às 3h45, a danceteria estava fechando. Então, o George estava bêbado, mas
tão bêbado que estava caído em uma das cadeiras. E os 4 homens, só voltando aqui um pouquinho a idade deles, eles eram jovens, viu? O Zachary tinha 18, o Gregory tinha 19, tudo novinho ali, só o outro que era mais velho mesmo, né? Eles disseram que não tinha jeito, o George nunca ia chegar no quarto dele sozinho, então eles decidiram ajudá-lo a ir para o quarto e todos o ajudaram a levantar e andaram com ele até o 9º andar do quarto dele. De acordo com o registro do navio, o cartão-chave do George era de fato usado, ele era usado para entrar no quarto e mostrou que às 3h50 da manhã ele entrou no quarto, né, que eles usaram o cartão. E todos perceberam que a Jennifer não estava lá. E disseram, os 4, que o George entrou em pânico, ele disse que tinha que sair, tinha que encontrar a esposa, que tinha que procurá-la. E todos os 4 homens disseram que eles foram com o George procurar pela Jennifer. Eventualmente eles falaram, então vamos lá procurar por ela. Mas, por algum motivo, eles só foram para verificar no solário do navio e depois levaram o George de volta para o quarto às 4h01. Ou seja, às 3h45 eles saíram e às 4h01 eles voltaram. Mas, gente, aqui uma observação. Se eles pegaram o George, porque o George não parava nem em pé, e levaram para o quarto, por que todos eles saíram com o George de novo para procurar a esposa? Não seria o correto dizer, fica aí você e nós vamos procurá-la pela Jennifer? E outra coisa, das 3h45 até as 4 da manhã, como é que eles conseguiram procurar? Vamos lá, o navio tem 12 andares, tem quase 2.700 passageiros e mais de 800 pessoas trabalhando no navio. Então, vocês podem ver por aí que levaria, assim, um dia ou mais procurando, mas não, depois de 15 minutos já voltaram. E aí, segundo eles, isso eles dando depoimento para a polícia. E eles foram tudo pro quarto dele, não acharam, falaram, fica aí, tchau, boa noite, foram para o quarto, pediram um monte de comida para ser entregue e que o restaurante do navio entregou. Mas isso não foi verdade. Ficou confirmado pelo pessoal do navio que eles receberam sim uma ligação pedindo comida. Só que esses rapazes já haviam xingado funcionários antes, de vários nomes. E eles tinham uma ordem do chefe da cozinha, se esses malucos ligarem aqui, não levem comida para eles. Então, nada disso foi entregue para eles. Num dos telefonemas que eles deram para o rapaz lá, do pessoal do restaurante, eles disseram, trago a minha mala amanhã, senão eu jogarei você fora do navio. Porque tinha uma mala sumida deles. Que coincidência, né? Na mesma noite que o George desapareceu, esses rapazes estavam dizendo, traga a minha mala, senão eu jogarei você no mar. Não é muita coincidência, né? Falar em jogar no mar, o outro já tinha caído e tal. Ficando aqui, claro, o restaurante não entregou nenhuma comida. O que eu acho que eles estavam querendo era criar um álibi. Olha, nós estávamos comendo, olha o tanto de comida que nós pedimos. Então a história contada pelos 4 não bate. Eles disseram que eles viram o Lloyd, o gerente do cassino, com o braço em volta da Jennifer. E que eles saíram da danceteria juntos. Mas ficou provado que nada disso era verdade. Porque o Lloyd, às 3h15, saiu sozinho. A câmera mostra. Ele saiu sozinho da danceteria. E ele entrou no quarto da namorada dele, onde ele ficava, às 3h25 da manhã. Ou seja, a Jennifer saiu às 3h30 da danceteria. O Lloyd tinha saído antes dela, 3h15. E ele já estava no quarto dele às 3h25. Então, esses rapazes estavam querendo incriminar o tal do Lloyd. Tipo, ele estava segurando na cintura dela, nós vimos quando ele saiu com ela. Ou seja, eles estavam tentando criar uma confusão na história. Se alguém tirou a vida dele, talvez foi o cara do cassino. E já ficou provado que esse rapaz estava no quarto dele. Ele não tem nada com isso. Então era tudo mais uma mentira dos russos. E agora uma coisa interessante. O vizinho do quarto do casal, chamado Riemann, ele chamou a segurança do navio às 4h05 da manhã, naquela madrugada que tudo aconteceu por causa de um barulho dentro do quarto do George. Gente, esse homem, ele foi chefe da polícia.
Ele era um chefe de polícia aposentado que estava de férias em seu quarto. E o quarto dele era parede com o quarto do George. Ele alegou que acordou por causa do barulho, mas que rapidamente se transformou no que parecia uma discussão. Ele afirmou que havia vozes de homens que estavam discutindo na sacada do George, às 4h10 da manhã. E às 4h18 ele ouviu vozes dizendo boa noite, boa noite, boa noite, várias vezes. E aí houve um silêncio, mas não por muito tempo. Depois de alguns minutos sem ouvir nada, às 4h19 ele abriu a porta, porque mostra, né, quando a porta é aberta. E ele disse que ele viu 3 homens saindo do quarto. Mas os rapazes disseram que eles saíram junto em 4. Esse homem da polícia, ele tem todos os dados, assim, as horas certinha, por quê? É um chefe de polícia aposentado. Então é um homem que está há 35 anos na polícia. Então qualquer coisa que você escuta, ele já está ali cronometrando tudo, né? Tem uma barulheira, tem uma gritaria e tal. E ele disse que ele tem certeza que ele viu 3 homens saindo do quarto. Que entre 4h18 e 4h23... depois de terem saído os 3, ele ouviu barulho de novo no quarto do George, como se alguém estivesse abrindo e fechando gavetas. Ele ouviu o som de móveis sendo arrastados dentro do quarto, que acreditava que era alguém que estava procurando alguma coisa, porque era um abre porta, fecha porta, bate porta, arrasta móveis. E de repente, às 4h25, ele escutou um estrondo horrível, que talvez teria sido o momento que a pessoa que ficou no quarto com o George o jogou fora do navio. Só que ele, quando caiu do navio, lá embaixo fica os botes salva-vida. E foi lá que ele caiu primeiro, né? Tanto é que tem o sangue lá, que a menina até tirou foto. E depois, provavelmente, ele acabou caindo no mar. Então, esse homem disse que o barulho foi alto. E no mesmo andar do quarto do George, o casal Pat e Greg disseram que eles escutaram o barulho das vozes e também de móveis sendo mexidos de lugar. Essas 3 testemunhas, Pat, Greg e o ex-policial, ouviram o estrondo que devia ser o corpo do George atingindo o bote salva-vidas do convés que ficava no andar de baixo. E dava para ver que havia sangue no local. Os 4 rapazes alegaram que eles disseram que às 4h01 eles colocaram o George na cama, foram embora. Mas eles saíram do quarto quase 4h20. Então eles não deixaram o George, como eles falaram. Gente, porque em navio tudo é cronometrado, tudo é marcado. Você, cada vez que você usa o cartão para abrir a porta, fica no computador dele que hora que você entrou no quarto, que hora que você saiu do quarto. Eles disseram que às 4h01 eles colocaram ele no quarto e às 4h20 eles saíram, ou seja, 19 minutos. Se você for colocar alguém no quarto para dormir, por que você ficou 19 minutos lá? Mas aí antes eles não tinham dito que tinham saído com ele para passear, para procurar a moça pelo navio? As histórias deles continuavam mudando, né? Então, a história. Aonde estava a Jennifer nessa bagunça toda? E aí, eles checaram, como eu falei antes, o Lloyd não tinha absolutamente nada a ver com isso, o cara do cassino, né? Então, ficou ali descartado que esse rapaz do cassino não tinha nada a ver com tudo isso. Um funcionário do navio disse que a Jennifer foi encontrada na madrugada, caída, como se estivesse desacordada no chão, às 4h30, em um corredor do lado oposto do navio aonde ficava o quarto dela. Ele a descreve não como dormindo, mas como inconsciente, e mantenho essa informação. Aí ela voltou a si, ele disse que ela estava tão, e testemunhas viram isso, né, que ela estava tão desacordada. Eles pegaram uma cadeira de rodas, colocaram cadeira de rodas e o segurança o escoltou todos de volta no quarto. E quando chegaram lá, eles disseram que o George não estava lá não, 4h30 não estava não. Colocaram ela na cama. Então não havia sinal que tinha nada errado, né? Não parecia que havia havido ali alguma luta, alguma coisa. Porque as pessoas que abriam e fechavam as gavetas, abriam e fechavam as portas, elas colocavam de volta no quarto do jeito que estava, né? Foram só as pessoas que ouviram. Mas eles disseram que às 4h30 da manhã, quando eles chegaram lá, 4h30 eles a encontraram. Até entrarem no quarto já era 4h50 da manhã e que ela foi dormir.
E nessas alturas ela não lembra de nada, e nós vamos entender por que ela não lembra de nada, né? Mas aí a polícia turca disse assim, que fez uma reviravolta lá, não tem nada não, tudo tranquilo, pode limpar todo o quarto, tudo aí, em questão de minutos, todo mundo ali meio que dispensado. Então os homens que foram os últimos a verem o Jorge, então eles continuavam se metendo em encrenca. E eles falaram, muitas pessoas no navio, que eles eram muito agressivos com os funcionários do navio. E tinham muitas e muitas queixas contra todos eles. E eis que 2 dias após o desaparecimento do George, uma moça de 18 anos fez uma acusação seríssima. Ela disse que na noite anterior ela estava sentada numa bathtub, estava bebendo, tal, mas ela estava normal. De repente os russos chegaram, eles sentaram lá com ela e ela estava bebendo, só que ela falou que aí de repente começou a ficar tão assim tonta, sentindo uma coisa estranha, e que ela foi tentar ficar em pé, quase caiu. Aí um dos russos falou, não, deixa eu te ajudar a levar no quarto. E ela disse que ela tem lembranças assim muito rápidas na cabeça dela, mas ela sabe que ela foi violada pelos 3 russos, porque ela disse que ela acordou, tinha sangue na cama, e ela disse que nos momentos que ela acordava e perdia a consciência, que esses rapazes deviam ter colocado coisas na bebida dela, como colocou na bebida do Jorge, como colocou na bebida também da Jennifer. Ela disse que eles estavam filmando e que 3 deles fizeram isso com ela, os russos, não o Josh, mas que o Josh estava no quarto, mas que os 3 fizeram. E aí, eles correram com essa informação para contar para o pessoal do navio. Aí o pessoal do navio falou, mas espera aí, então vamos parar aqui em Nápoles, na Itália, e vamos entregar todo mundo aqui para a polícia italiana. A polícia italiana disse que olha, isso aqui não é da nossa jurisdição. Isso aqui aconteceu no meio do mar, são águas internacionais, nós não temos nada com isso. E devolveram a fita que ela disse que existia para o pessoal do navio. Essa fita desapareceu. Ninguém sabe aonde ela foi parar. Mas a menina tem certeza que eram os russos, porque eles se conheciam. Estavam ali, jantavam na danceteria, no bar. Então a polícia ali, rapidinho da Itália, quis se livrar. Só que aí o pessoal do navio falou, quer saber de uma coisa? Vamos expulsar esses russos e esse americano aqui mesmo. Mandaram todos os 4 caírem fora do navio. Largaram eles lá em Nápoles. Falaram, não tem nada com isso não, queremos esse povo, mas aqui não. O FBI se envolveu e questionou todos os homens na frente de um grande júri aqui nos Estados Unidos. E eles alegaram que o George, levaram ele para o quarto às 4h01, né? Tudo que eles falaram, tudo, não bate absolutamente nada com o que o policial aposentado do quarto do lado falou, né? E aí, quando eles foram questionados pelo FBI, os russos todos começaram a invocar a 5ª emenda. O que quer dizer a 5ª emenda? A 5ª emenda é um direito que você se recusa a prestar depoimento e assim evita a autoincriminação. Então perguntaram, vocês tiraram a vida do George? Aí eles falaram que estavam invocando a 5ª emenda. Gente, se você não tirou a vida dele, você vai dizer, não, eu não tirei. Você vai invocar a 5ª emenda? Para a 5ª emenda dizer que você tem o direito de permanecer-se calado e evitar, assim, autoincriminação? Para mim, isso já é uma confissão. Apesar que os Estados Unidos, não. A 5ª emenda é um direito seu. Quando você evoca a 5ª emenda, isso na corte, você não pode achar que a pessoa está dizendo eu sou culpado. Apesar que a lei diz, como eu falei, repito, é o direito de evitar autoincriminação, mas que a pessoa não pode ser considerada culpada se ela invoca esse direito, que para mim, quem invoca um direito desse é porque tem culpa, né? Se um dia eu estou na presença de alguém, acontece alguma coisa e a polícia vem e fala, Sandra, você feriu essa pessoa? Eu vou dizer, não feri, cheguei, ela estava machucada. Agora eu vou dizer, eu quero invocar a 5ª emenda. O chefe da limpeza, o Joan Cox, ele disse que 2 dias após o ocorrido, o Josh estava no elevador com uma mocinha chamada Corey Adams, que ele conheceu no navio. E ele ouviu nitidamente quando o Josh disse assim, uns furos que eu dei contando a minha história na Turquia quase me deu problemas, quase que acabei preso na Turquia. Eu sei mais do que eles pensam que eu sei.
Aí a mocinha o beijou imediatamente, silenciando. Tipo, ela pôs primeiro a mão na boca dele, tipo, fica quieto, e beijou. Por que ele disse isso? A minha história quase me deu problemas. Quase acabei preso por causa dos furos que ele deu. E que ele sabe mais do que eles pensam. Os resultados dos testes forenses mostraram que aparentemente havia uma mancha sim de sangue na cama, está confirmado. Então todos eles fizeram testes do polígrafo, todos eles falharam no teste do polígrafo, exceto a Jennifer. A Jennifer passou no teste do polígrafo. Um dos atendentes das cabines, ele disse que o Josh perguntou para ele se havia câmeras nos corredores e ele disse que sim. Então o Josh pediu para ele que apontasse onde eram as câmeras e esse funcionário se recusou a fazer isso. Gente, para que você quer saber onde estão as câmeras? É porque você devia estar fazendo alguma coisa errada e você queria evitar as câmeras, mas infelizmente nem todo o navio tinha câmeras por todos os lados. Em 2015, o FBI encerrou o caso e foi absolutamente devastador para a família do George. Todos disseram que eles fizeram tudo o que podiam para descobrir o que aconteceu com o George. A polícia disse que o George perdeu o equilíbrio e caiu no mar. E que não havia câmeras em todos os corredores, somente nas áreas públicas. Os advogados da família do George convocaram para depor nos Estados Unidos, que aqui também pode o advogado convocar para depor, os 3 russos e o Josh. Os 2 russos e o Josh, novamente, invocaram o direito de ficarem calados. Já tinham invocado na presença do FBI, né? Agora, na frente dos advogados da família do George, invocaram também. Portanto, um dos russos, o tal do Gregory, ele diz que ele tem certeza que alguém tirou a vida do George. Talvez ele, só para confundi-los, eu dizer, não, vou dizer que alguém tem alguma coisa assim a ver, não vou negar. A família, os advogados, pensam que foram eles. Ele diz que ele não tinha nada com isso, mas que ele tem certeza absoluta. Alguém tirou a vida dele. Esse rapaz jamais ia cair no mar sozinho, jamais ia tirar a vida. Eu não sei se foi uma jogada dele, sabe? Tentar dizer isso para despistar. A maior teoria nesse momento é que colocaram algo na bebida da Jennifer e do George porque eles mal bebiam. E para eles estarem no estado em que eles foram descritos, é porque devem ter colocado. A Jennifer foi encontrada desacordada. Ela tinha sido vista por aquele casal de idade e ela não estava nesse estado. Como que minutos depois ela estava num estado que ela estava desacordada de bêbada? É porque eles colocaram alguma coisa na bebida dela. Agora eu vou chegar lá por quê. O casal falou na frente de todo mundo várias vezes que eles haviam ganho dinheiro de presente de casamento dos convidados. Algumas pessoas disseram que eles falaram que tinha $17 mil, mas muitas pessoas disseram que falaram que eles tinham $50 mil com eles. E a teoria maior é que esses 4 homens foram no quarto dele e tiveram uma discussão na varanda. A primeira discussão, o homem ouviu, mas ele ouviu 3 pessoas dizendo boa noite, boa noite, boa noite. Então, eram 3 pessoas saindo do quarto. Talvez, na minha teoria, aquela discussão seriam os 3 russos com o Josh discutindo. Vamos pegar o dinheiro do cara. Começou uma discussão, começou uma briga, eles não quiseram nada. Essas eram as vozes que o cara ouvia. Os 3 saíram, mas alguém ficou no quarto. E esse alguém devia estar procurando esse dinheiro. Porque ouviram ele dizer que eles tinham esse dinheiro. A família dele falou que duvida que eles tinham esse dinheiro lá. Ninguém nunca vai saber. A Jennifer disse que eles receberam dinheiro, sim, mas ela não sabia qual era o valor. Mas geralmente aqui nos Estados Unidos a gente dá presente de casamento em dinheiro, nunca em presente, né? Então realmente eles poderiam ter uma quantia muito alta com eles dentro do navio. Então pode ser que os russos saíram e quem ficou no quarto talvez tenha sido o Josh. E revirando tudo ali. Outra coisa, o George estava usando um relógio que custa $10 mil, que ele havia ganho de presente de um dos padrinhos de casamento dele. Então, pode ser que essa pessoa estava lá. E agora uma coisa incrível. Existe uma gotinha de sangue diferente que foi encontrada. Aonde a pessoa deita, né? Você está deitado, então você imagina que o braço da pessoa vai estar aqui. Perto do pulso do George tinha uma gotinha assim de sangue. Quer dizer, ele não estava lá, mas supostamente ali estaria o pulso dele. O que seria essa gotinha? Esse relógio que ele usa é dificílimo de abrir, de tirar. Alguém deve ter tentado tirar e talvez até conseguiu tirar o relógio. Mas ao tirar o relógio deve ter meio que pego na pele do George e meio que foi uma gotinha de sangue que estaria ali.
Então eu acredito sim que alguém tirou o relógio dele, 10 mil dólares, e estava vasculhando o quarto para achar dinheiro. E talvez tenha achado. Nós nunca vamos saber. Né? É muita coisa sem nexo aqui dentro. Para mim, eu tenho certeza absoluta que esse rapaz não caiu no mar. Para mim, tem a ver. Aqui minha sogra e meu sogro disseram que a conversa toda dentro do navio, todo mundo falava que tinham certeza que eram os russos. Os russos bebiam todas. Eram agressivos, eram mal educados, mexiam com tudo que era moça, mulher, garçonete, disseram que era um absurdo a baixaria daquele povo lá dentro. Todo mundo começou no navio a falar, foram os russos. Só que nada disso pôde ser provado. O tempo passou, a Jennifer foi acusada primeiro pela família do George, eles achavam que era ela, mas depois eles fizeram um acordo, a Jennifer com os pais dele, eles entraram com uma ação muito grande contra o navio, de mais de $1,5 milhão, e esse dinheiro foi repartido entre a Jennifer e os pais dele, e uma das coisas do acerto é que o navio daria todos os documentos encontrados dentro para a família do George. E lá, vendo os documentos, a família dele chegou à conclusão que a Jennifer não tinha nada com isso. Eram os russos e o americano, ou os quatro, ou só o americano. Mas aquela fita, né, deles fazendo aquelas coisas com aquelas moças, essa fita não foi entregue, não apareceu para eles. Os anos se passaram, a Jennifer casou 4 anos após o ocorrido, em 2009, com um analista financeiro chamado Jeff Agne, e pelo que eu li, parece que ela tem uma filha agora. Esses rapazes, um deles esteve preso muitos anos depois por venda de substâncias ilícitas. Um deles tornou-se advogado. Ele é advogado aqui nos Estados Unidos, um deles. E essa é a história de hoje. Vocês acreditam que o coitado do George caiu do navio, de bêbado que estava? Vocês acreditam que os russos têm alguma coisa a ver com a história? Ou o Josh tem alguma coisa com a história? Ou os 4? Eu tenho certeza absoluta que um desses 4, ou talvez os 4. Eu sou mais inclinada a achar que foi só o que ficou no quarto com ele e acabou o jogando. Porque, como eu falei antes, o policial viu 3 saindo. Então, se 3 saíram e um ficou, e ele só escutou o barulho, o estrondo que o outro quarto escutou, depois que os 3 já haviam saído. Quem que vocês acham tirou a vida do George? Um vídeo longo, mas espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês em breve.